Seja muito bem-vindo. Não sei que horas você nos ouve, mas estamos aqui depois que as crianças dormem. Me chamo Wallace Marques e estou aqui com a minha esposa, Luma Torre. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio. E hoje, pessoal, estamos com mais um casal de convidados que é muito especial para nós, um casal que a gente admira bastante e tenho certeza que vai acrescentar bastante aqui no nosso Foram episódio muito de pedidos hoje. nas caixinhas de perguntas do nosso Instagram, muitas vezes, que são os nossos amigos Alisson e Nara. Nós Sejam estamos muito bem-vindos, felizes de ter pessoal. vocês aqui, gente. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos mesmo. Muito pelo obrigado. convite. Eles são, além das profissões deles, que nós vamos já falar, eles são pais do Matias e da Amélia, que vai já chegar, tá aqui no forninho, pronta pra chegar. 9 já. meses já. Pronta pra chegar. Se a gente não gravasse esse podcast hoje, talvez nem seria gravado, que a Amélia podia chegar. Provavelmente, se a pessoa estiver assistindo, já nasceu, né? É verdade, pode ser que Quando ela vocês tenha estiverem assistindo, como a gente está gravando com antecedência, pode ser que a Amélia já tenha nascido, tá? Então, eu vou deixar as redes sociais aqui na descrição do vídeo. Você pode ir lá olhar se a Amélia já nasceu, linda e maravilhosa, ou se ela ainda está no forninho. E é isso, falem agora. O Alisson é cirurgião dentista, um dos melhores aqui de Sobral. Entre lá no perfil profissional dele e marque a respeitar. sua avaliação, porque ele se garante. Não é porque é nosso amigo, mas ele se garante. Mãozinha Instagram, leve. TikTok. Demais. Sigam o TikTok dele, vou deixar aqui na descrição também, que ele posta os bastidores gente, é dos Da atendimentos odontologia dele. lá. Ele é bom, Ele ele se é bom, garante, ele é viu? bom. E a Nara é psicóloga com formação em neuropsicologia e é terapeuta de casais. Ou seja, inclusive, por isso que nós marcamos esse assunto hoje aqui com eles, que é para falar um pouco do e-book que a Nara está lançando, que se chama Ponte para Dois, um guia prático da comunicação efetiva no casamento. E aí, nós já queríamos chamar eles para cá, então foi uniu útil ao agradável. Vamos falar sobre comunicação efetiva no casamento. E é Que isso, eles se pessoal. garantem, né? Com certeza. Se a Nara pensou nesse tema pro e-book, é porque com certeza tinha muita coisa, muita gente falando com esses problemas, Sim, né, para ser tratado, com certeza. com certeza. E aí, eu ia perguntar pra vocês, o que foi que levou vocês a criar esse e-book, né? Com esse tema em específico, né? Se foi uma necessidade, o que foi que fez você ter querer fazer esse e-book, né? Primeiro, assim, eu queria agradecer estar aqui hoje, o convite, né, do meu podcast preferido que eu acompanho toda semana. Estou eu assistindo o podcast, então estar aqui é uma honra conhecer esses bastidores maravilhosos. Mas, já respondendo essa pergunta, né? Comunicação é um problema muito comum que eu recebo desde quando eu comecei os meus atendimentos enquanto terapeuta de casal. Na verdade, até mesmo antes. Porque mesmo nos atendimentos individuais, né, chegavam para mim questões relacionadas à comunicação dentro do casamento por uma via única, né? E eu me deparei com essa realidade à medida em que eu comecei assim, de forma mais intensa, né, quando eu comecei a atender casais, né? Então eles chegavam e de cara a primeira coisa que a gente precisava trabalhar era a comunicação, né? E aí, como eu percebi que isso era uma coisa muito constante, né, isso começou a me preocupar bastante, né? Então, poxa, eu estou percebendo que os casais estão com esse déficit, né? Com essa deficiência na comunicação, que é a base da relação. Então, se eu puder proporcionar de forma mais ampla, né, para os casais saber como lidar com esse déficit, né? Saber como lidar com essa falta de comunicação entre eles, talvez menos casais cheguem a precisar da terapia, né? Consigam gerenciar melhor as suas próprias questões, né? Então, eu pensei no e-book justamente para que os casais pudessem ter um pouco mais de autonomia, né? Trabalhando essa questão que a gente sabe, né? Quem é casado sabe, gente. Que uma a falado errado já. Nossa, né? É porque a gente tem que lembrar, né? Que um casal é composto por duas pessoas que são completamente distintas. Por mais que elas tenham valores iguais, por mais que elas almejem as mesmas coisas, né? Mas elas vêm de histórias de vida distintas, né? Temperamentos diferentes, né? Culturas familiares diferentes, às vezes do local, né? Eu sou aqui de Sobral, eu sou do Camusim, mas cada um tem uma cultura diferente, né? Ou isso vem, assim, bebido no sangue, né? Da família, a família vai passando os valores, né? E a outra pensa de um jeito diferente. Então, assim, a gente tem que sempre lembrar que são dois universos diferentes, né? Além do universo masculino e feminino, que também é muito diferente. Sim. Então, a gente precisa... Tem ótimas histórias para contar sobre isso no nosso casamento. Mas eu vou até deixar você falar depois, amor, as histórias. Sempre eu conto, aí agora eu vou deixar do seu ponto de vista. Ela deixa eu me defender. Tem que ser assim, tá vendo? Um casal terapiado já tem essa comunicação efetiva. É desse jeito que funciona, entendeu? Mas olha, é muito real, muito. Inclusive, você deu um exemplo não sei se foi no primeiro capítulo, agora não vou lembrar, mas de um casal que ela era muito da limpeza e tudo da organização, e ele já não levava isso tão a sério.
E eles entravam em conflito por causa disso. E isso é muito real. A gente já tá com 4 anos de casado, vamos completar esse ano, 4 anos de casado. E, meu Deus, é tijolinho por tijolinho que você vai construir. Isso. Coisa que você precisa aprender, que tem que falar pra pessoa, porque se você não falar, a pessoa não vai se tocar. É. Entendeu? Até você vencer aquilo de que saber que precisa falar e não querer que a pessoa adivinhe, porque eu era daquela que queria que a pessoa adivinhasse. Isso é muito comum com as mulheres. Eu queria muito, e ainda hoje, se duvidar. Sim. Toda data comemorativa eu espero chegar em casa, ter uma surpresa, um buquê de flores, eu sou dessa. E se não tem, eu fico chateada e eu não avisei que queria que tivesse. Entendeu? Então eu tô trabalhando isso ainda. Mas É verdade. acontece demais. Queria que ele tivesse história. limpado a casa enquanto eu estivesse trabalhando e ele não fez. Entendeu? Falta muito na Eu casa. quero que ele leia minha mente. Exatamente. Meu Deus. Aquela história lá da... Meu marido saiu para trabalhar, ele foi para uma cidade que não veio não sei o quê, mas eu esperando que ele chegue com isso, esse e Meu esse. marido foi trabalhar. Se ele não chegar, eu vou Eu tô ficar querendo uma chateada. coisa doce. Mas não vem de onde ele trabalha, não tem nenhum lugar perto, eu não deixei nada específico. Eu não Mas se disse ele não nada. chegar, eu vou ficar chateada. Eu sou desse jeito, acredita? Mas eu tô mudando, tô melhorando. É, Depois de tá começando a ler frustrações, o né? e-book, vai o melhorar. e-book Depois de muitas frustrações ao longo da vida. E o mais interessante do e-book é porque é um guia prático. Isso. Né? Tem O os mais legal exercícios isso é lá. os exercícios Exatamente. práticos que você falando agora eu tava me lembrando, né? A gente muitas vezes a gente não entende certas coisas. Para mim às vezes algumas coisas são muito óbvias, né? E para ela não, Isso. né? Ou vice-versa, né? E às vezes a gente espera, meu Deus, mas isso é tão óbvio, por que que não fez? Por que que isso, aquilo, Isso. né? Então, é muito interessante a gente ter noção, saber o que é que nesse guia, né? Esses exemplos bem específicos e tal, que abrem um pouco a nossa percepção para o outro, né? Que, olha, eu não penso dessa mesma forma, na minha cabeça é outra forma, enfim, né? Eu achei muito interessante por conta desse guia, né? Você passa isso também nas suas consultas, né? Isso Com que você certeza. indica para os Com seus certeza. E a gente pacientes. começa de coisas que aparentemente são tão simples, são tão óbvias, mas eu vou trazer até alguns exemplos só para vocês terem uma noção do quanto o negócio é complexo, né? Vocês lembram daquele fatídico meme famosíssimo do vestido que era azul, Sim, preto, dourado. branco, dourado? Gente. Pronto. Vamos partir Quantos desse séculos pressuposto. atrás, né? Gente, se você Era tá tudo assistindo, mato. você já sabe. É, a Que não ser que seja Não, assim, a dia galera de de idade. 16 dia anos. desses apareceu uma edição, não sei se era uma pessoa colocando no Photoshop alguma coisa. Dia desse mesmo, acho que foi semana passada. Que era ele colocando assim no Photoshop, no outro aplicativo, ele colocando, né? Pegando uma parte e colocando pro outro e dando certo. Eu, rapaz, até hoje esse negócio Mas não- e a pergunta que não quer calar, que cor vocês enxergavam o vestido? Exatamente, a gente enxergava cores diferentes. Eu enxergava azul e Sério? preto. A gente enxergava cores Eu diferentes. enxergava azul e preto. E eu era você branco e achava- dourado. Era branco e dourado. Você enxergava que Eu não cor? me lembro, não. Eu, pra mim... Eu acho que era É, e azul. tem gente eu que acho nem o era Wallace. azul e preto. Eu acho que era azul e preto. Eu lembro muito disso porque na época eu ficava tipo assim, olha que besteira. Eu acho que a gente já namorava na época. Não sei. Não lembro. Aí eu Faz lembro de muito ter mandado tempo. pra ele, eu lembro de ter mandado pra ele, olha isso aqui, que besteira. É óbvio que é branco e dourado. Ele, não, é azul e preto. Aí eu, chocada. Claro que não é azul e preto. Ele é sim, azul e preto. Eu, não. Não, mas Primeira foi- DR, Ela, né? ela mandou muito assim... Como é que estão dizendo que isso aqui é azul e preto? Típico, né? Típico. Olha isso aqui. É, olha esse Eu- povo. Só parece Sempre que é doido. acontece. Pega um Couros. story, encaminha. Assim, nossa, essa pessoa assim. Aí ele responde, não concordo. Não concordo com você. Eu acho Foi, que... ele jogou Hã? essa água Como assim fria você em não mim. concorda? E o Alisson é desses, ele joga água fria em mim várias vezes, é normal. Mas não é intencional, é só sinceridade. Só o jeitinho. É o jeitinho fleumático de CD. Não, mas é uma coisa que eu ia perguntar. Gente, inclusive, falando do e-book, eu me sinto fazendo uma publi falsa, aquele pessoal que fica... Esse livro é maravilhoso, mas não, é bom mesmo, a gente tá sendo assim sincero, porque a gente fez os exercícios do livro, são muito bons, a gente não terminou, confesso. Mas os que a gente fez são muito bons, de verdade. Sim, o que eu ia perguntar, como funciona a terapia de casal? Ai, ótima pergunta. Muita É gente tem Tenho dúvida. muita curiosidade. É muito interessante. Então, assim, como eu falei pra vocês, né? A gente começa trabalhando do óbvio, né? Então, o casal, ele chega, em 100% das vezes ele vai estar com problema de comunicação. Pelo menos todos os que chegaram até agora, pra minha experiência clínica, chegaram com dificuldade de se comunicar. E aí, justamente, o meu trabalho é ser essa ponte, né? Por isso que o nome do livro é Ponte para Dois, né? Porque no final das contas, a gente vai trabalhando a 3 para construir essa ponte e eu vou sair. Eu preciso sair, né? Para que os dois, de fato, continuem a construção, a manutenção, né? Dessa ligação, dessa conexão entre eles, que são 2 territórios distintos, né? E que precisa, de fato, de haver
um ponto em comum para que eles possam se comunicar. E muitas vezes o que acontece, assim como na história do vestido, né? É que a gente, como eu disse, são coisas que às vezes as pessoas não percebem, né? Como se fosse besteira. Mas, por exemplo, o conceito de limpeza para um é uma coisa, o conceito de limpeza para o outro é outra coisa. O conceito de casamento para um é uma coisa, o conceito de casamento para o outro é outra coisa. O conceito de pai, o conceito de mãe. Então, assim, são coisas que aparentemente, para mim, é óbvio. Né? É óbvio que mãe é isso, é óbvio que o que se espera de um marido é isso, de um esposo é isso, de um pai é isso. Mas quando você chega ali naquela realidade prática, o outro tem outras experiências, tem outras vivências e outros conceitos. Né? E aquilo vai causando choques. Que se a gente não tenta articular e entender essas diferenças, né, para montar justamente um laço em comum, criar uma comunicação entre elas, elas vão sempre colidir, né? Elas vão sempre colidir, vão ser sempre pontos de conflitos. Então, dentro do trabalho da terapia de casal, o primeiro caminho que a gente faz é trabalhar a área da comunicação, né? Porque a partir dessa reconstrução da comunicação, todo o resto vai sendo feito de forma muito mais fácil, né? E é um trabalho difícil, né, dessa comunicação, porque, primeiro, quando o casal chega na terapia de casal, assim como na terapia individual, ninguém chega assim, não, tá tudo ótimo, eu só vim para prevenir. Tá tudo bem, eu só vim para... Não, eles já fizeram de tudo. Até eles chegarem nesse ponto de querer, né? Exatamente. Porque, e eu entendo que, de É a última fato, cartada, né? muitas vezes é a última cartada. Né? Assim, Porque a última realmente, tentativa. eu imagino que seja... São os dois e eles vão cada um falando os pontos deles e você ali mediando a conversa. Isso. É mais ou Na menos prática, como que funciona? A minha forma de trabalhar, tá, gente? Pode ter outros terapeutas. A gente sempre tem que lembrar também que, assim, cada casal é único, tem a sua história única, né? E lógico que eu vou me personalizar, né? O meu trabalho vai ser personalizado de acordo com aquele casal. No geral, como que eu costumo conduzir as sessões, né? O primeiro atendimento eu costumo fazer com os dois juntos, mas já fiz em alguns casos separados, a depender da necessidade, né? O nível de conflito, né? Às vezes não se faz possível manter ali os dois juntos, né? Mas, até porque a gente quer ajudar, né? Não quer atrapalhar, né? Vai nos dois ali se matando e você ali só. Falta tocar só o ringue, né? Enfim. E aí, geralmente, a primeira sessão eu faço com os dois juntos, na maioria das vezes, né? E a partir dali eu colho as demandas que vêm dos dois e para mim é bom de sondar, de saber como eles estão, os dois ali falando sobre os seus próprios problemas. Mesmo que, sei lá, né? Pau de briga ali, os dois, um querendo falar mais que o outro, querendo esculhambar mais o outro. Ah, mas você não disse do dia que não sei o quê. Acontece, né? Mas isso é importante pra mim, pra eu entender como que realmente eles lidam com esses conflitos, né? Que tipo de características vêm à tona nessas horas, né? Então, tudo é com uma finalidade terapêutica. Sim. Pode não parecer, né? Mas tem uma finalidade terapêutica. Sim. E aí, os demais encontros, eu preciso fazer individuais, né? Pelo menos para que eu conheça... Porque aí vai trabalhando um e outro. Isso. Eu preciso entender bem, e eu nunca vou conseguir fazer isso com os dois juntos, como que, por exemplo, a Luma observa... Primeiro, quem é a Luma? Né? Eu preciso entender minimamente quem é a Luma. De onde é que ela vem, por que ela aceitou casar com o Wallace, né? Quais são as dificuldades que eles estão enfrentando, quais são as expectativas que ela tem na terapia de casal, qual é o nível de comprometimento dela com a terapia, com o casamento, né? Por que diante das dificuldades já não desistiram? Né? Por que eles ainda permanecem juntos? Né? Mesma coisa com o Wallace, né? Então, eu vou fazendo esse trabalho individual também, justamente para poder fazer toda essa sondagem. E coisas específicas, né? De colher mesmo a informação do outro. Esse é um momento muito importante para que eu consiga também ganhar a confiança do casal, né? Tanto do lado quanto do outro. Muitas vezes o que acontece é que, geralmente, os homens eles chegam mais desconfiados, né? É normal. Primeiro porque os homens já não costumam conversar muito sobre essas coisas. Eu acho que, eu imagino, né, que seja absolutamente drástica a diferença de mulheres na terapia e de homens na terapia. Sim. Pelo menos pra mim, o que chega realmente é 99% público feminino, né? Até porque também é um público que realmente acaba... se cuidando mais, né? A gente sabe que, no geral, as mulheres elas têm mais essa percepção. O homem não, pode deixar, não preciso ir no médico. Não preciso fazer exames. Muito. Eu não posso sentir uma dor de cabeça, eu vou na Unimed. Nem que seja pra tomar um Homem remédio não. lá que vai passar. O Wallace, quando ele tá assim... Eu vou dormir, tomar um banho e vou ficar bom. Qualquer doença. Exatamente. Eu fico, Exatamente. gente, Eu tô com não dor de existe cabeça, isso. assim, cara, essa dor de cabeça é por causa de quê? Eu não sinto dor de cabeça. Aí eu fico assim,
será que é porque, sei lá, bebi pouca água? Será que eu tô com fome? Será que... Aí eu fico, a primeira coisa não é tomar um remédio. A primeira coisa, não, vamos tentar resolver aqui de forma naturais. Depois Se eu tô a sentindo gente que eu vou sentir toma a um dor, já dá remédio. remédio. É porque a gente tá preocupado com o gasto. Gasto de tempo, de gasolina, de tudo. É, e o meu também é porque, tipo assim, eu tenho medo, eu não sei, pode ser que tenha até uma verdade nisso, mas o meu medo no remédio é tipo, eu não sei, é como se o organismo meio que se acostumar, alguma coisa assim, sabe? Perdeu o efeito, né? Tem teoria da perdeu conspiração, efeito, sabe? ou então alguma coisa, tipo assim, cara, não, acho que sai de forma natural, entendeu? Não precisa Sim. com algo artificial. Alguma coisa assim, entendeu? Eu tenho uma leve impressão. Nunca parei pra pensar nisso, não, mas eu acho que vai pra esse ponto, entendeu? Sim, uma vibe senhora do chá, né? Alguma coisa assim. Mas o Charlie É. também não toma, não. Não, ele quer, não, eu só ele quer espero se curar passar com o poder mesmo. da mente, assim. Uma vez, nunca vou esquecer. Tem que ter essas besteiras pra gente falar no meio, Sei né? que é. Claro. A gente era namorada. E a gente tava tomando banho de piscina e eu tava muito frio, muito frio. E eu, assim, me tremendo muito, muito de frio. Aí eu assim... Amor, calma, o frio é psicológico. Calma, é só você ficar assim, ó. O coach. Aí ele ficou parado. Coach. Gente, com 2 segundos ele começou a tremer. E eu, vai, psicológico. Mas eu ainda acho que é Pablo psicológico, Marçal. mas eu não estava preparado psicologicamente. Era fraco. Eu era fraco, tá O entendendo? psicológico era muito Mas fraco. eu acreditava que, eu acredito ainda que é psicológico, Era só entendeu? fraqueza, Eu Enfim, acredito. gente. Tem meus Ai, pontos, meu vamos debater Deus, isso maravilhoso. em outro lugar. Mas Em outra- geralmente os homens, eles, né? Quem tá aí que é casado sabe como é que é, Com né? certeza, as mulheres devem estar dizendo, olha, amor, falando de você. É, ó, tô falando, é exatamente igual o meu, né? Só muda de endereço. É, exatamente. Nossa, eu sempre vejo os memes e mando pra Nara assim, amiga. Aí ela responde, o Alisson é Igual igual. o meu. Só muda de endereço, gente, é incrível. Exatamente. Então, como os homens, no geral, eles já tendem não sei, assim, não vou entrar nessa seara, né, de quais as motivações para que tudo isso aconteça. Existem múltiplas justificativas. Mas, no geral, os homens, eles vão mais... Tô aqui porque minha mulher trouxe, né? Quer resolver esse negócio aqui de casal. Porque o homem não chora, né? Porque o homem não Porque o homem não chora, chora. O homem resolve todos os problemas sozinho, não precisa de ninguém se metendo para me ajudar e tudo mais, né? E ok, né? Só que, então, nesse momento, como a gente está fazendo, assim, esses encontros individuais, né? Que eu costumo fazer com os meus pacientes, é um momento onde eu vou ganhando a confiança dos homens. Eles vão entendendo que, de fato, eu não estou ali para ser como é que fazer uma Julgar, líder de assim. torcida, né? A sua mulher tem Escolher razão, um tá? lado, é. Você tem que fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que. Seu marido tem razão, tá? Você tem que fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não é esse o meu papel, né? O meu papel é justamente promover a tal da ponte, né? Fazer com que eles tenham uma comunicação. Independente de... Eu sempre digo para meus pacientes, né? Eu estou a serviço do casamento de vocês, né? Não a serviço da esposa ou do esposo, do casamento de vocês. Para que, entendendo isso, eles entendam que eles também precisam estar a serviço do casamento deles, né? E não do satisfazer de um desejo pessoal ou de uma soberba, né? De que eu preciso estar certo, um orgulho de que eu preciso estar certo, porque eu sempre estou errado e eu tenho que mostrar alguma coisa, né? Então, esse é um momento em que também eu consigo deixar mais claras as intenções, né, minhas profissionais, de forma individual, né? Sondar informações que são importantes e que eu não conseguiria com os dois juntos e fazer alguns trabalhos individuais de acordo com algumas características mesmo que os casais apresentam, né? Então, por exemplo, a esposa vai lá e relata uma situação que ela não gosta, de uma situação que deixa ela muito chateada e tudo mais. Então, eu preciso trabalhar e entender com ela como que se dá, como que se constrói. Existe alguma responsabilidade dela em relação a isso, né? Ela alimenta aquilo de alguma forma, ainda que ela não perceba, né? Então, eu preciso construir um olhar para que ela se observe e veja, será que de alguma forma eu contribuo para que isso aconteça? Isso que eu não gosto aconteça, né? Se sim, então eu estou vendo que eu preciso mudar nesse aspecto, né? E aí eles vão baixando um pouco mais a guarda, digamos assim, porque o que acontece muitas vezes é que diante de muitos conflitos, os casais eles vão se minando, né? E vão se distanciando cada vez mais. E a intimidade, né, vai ficando de lado. A intimidade de estar perto, né, de conversar sobre assuntos triviais, né, de terem momentos de encontro em comum, tudo isso vai se perdendo por consequência, né? E então, depois, né, de tentar fazer essa sondagem, descobrir um pouco mais sobre eles, aí eu vou trabalhando alguns exercícios para trabalhar a questão da comunicação e a restauração da intimidade do casal. Fazendo isso, gente, assim, 98% dos problemas já estarão sanados. É verdade. Eu acredito. Aqui, eu acredito muito que
realmente a conversa resolve tudo e a clareza também resolve tudo, sabe? Você ser muito claro, né? O meu sogro, ele tava aqui esses dias, aí eu acho que você tinha pedido alguma coisa pra ele, né? Pra ele trazer alguma coisa assim, tudo. Eu não lembro exatamente o que foi. E aí, ele disse assim, olha, você precisa ser clara comigo. Não adianta falar assim nas entrelinhas, Isso. isso aqui, ó. Tem que ser muito claro naquilo que você quer. Rapaz, isso é muito verdade. Para que não haja erros, né? Para que não Isso. tenha, para que não consiga abrir margem para uma interpretação errada, Isso. né? Que possa criar outros problemas, né? Porque realmente, isso é que a gente falou, parece piada, mas é muito verdade, que a gente quer que a pessoa adivinhe. E tem até aquela história de que muita gente diz, né? Só conhece a pessoa depois que casa. Né? Porque a pessoa parece que deixa para conhecer realmente depois que casa. Se deixa ser conhecido depois Isso. que casa, né? Não façam isso. Eu sempre mostrei minhas coisas, minhas loucuras, assim, entendeu? Antes, então casou porque amava mesmo. Mas é lógico que a convivência, né, ela vai ficando cada vez Com mais certeza. intensa e lógico que existem coisas que de fato você só vai observar a partir da experiência do matrimônio. E eu lembro muito de uma experiência maravilhosa que a gente viveu, né, amor, no começo do casamento. Algumas experiências maravilhosas que a gente Conta agora a viveu. história. Você quer contar ou eu conto? Não, conte aí porque tem que ser a sua perspectiva. né? Ai, gente. Eu vou contar dois, porque um é me esculhambando e outro é esculhambando ele. Então a gente dá uma equilibrada. Mas teve um episódio que foi assim... Gente do Da área de céu. serviço? Da área de serviço, exatamente. Maravilhoso. Alguém que já me ouviu falar sobre isso, já ouviu essa Eu história. já ouvi essa história, é ótimo. O que acontece, né? A gente ali, recém-casado, nosso apartamentinho e tal, pequenininho. Pandemia, né? Então a gente tinha muito tempo junto. Foi ótimo. Nossa, foi maravilhoso, graças a Deus. Sem perturbação. A pandemia foi ótima, Nossa, né? A pandemia, muita gente se Nesse separando. sentido, assim. Mas Provou no pra fogo. nós foi ótima. Provou no fogo os relacionamentos, viu? Gente, Gente, que teve de separação dessa foi pandemia. um negócio Com certeza, o que pesado. teve de Sério? terapia de Convivência, casal. né? Convivência. E o que teve de Convivência. terapia de casal, com certeza. Você é obrigado a conviver com aquela pessoa. Nossa, que tortura. né? Nossa, a gente tava Imagina, sofrendo que tanto. tristeza. Nossa. A gente também. Com o William tinha acabado de chegar. a gente Ah, eu foi tava tão achando bom. tão bom, tava Foi ótimo. vivendo num, sei lá, vivendo num piquenique. Sim, pra gente, nesse sentido, assim, foi muito bom. Porque a gente teve realmente a oportunidade de casar e viver ali uma lua de mel de 7 meses, né? Porque Exatamente. Foi tinha muito bom. não tinha o que fazer, né? Não dava pra trabalhar, não tinha pra onde sair, tudo. Então, enfim. Acontece que, diante desse cenário, a gente se ajudava muito com as atividades domésticas, né? E aí, um determinado dia, a gente não tem, assim, específico. Alguns casais têm, e tudo bem, tá, gente? É questão de Logística. cada um se arranjar conforme vai se adaptando à sua realidade. A gente não tem na nossa casa, tipo assim, você é o que lava a louça, eu sou a que faço não sei o quê. Não, a gente faz tudo conforme é necessário, né? Com o tempo, né? Em casa Foi, acabou também. que Se cada um foi na especializando. sua especialidade, né? Exatamente. Aqui todo mundo lava louça, É natural. roupa. Enfim. Acho que eu disse no Danada, né? Do Danada do Romário. A Luma não lava um prato. Não Amor, lava você devia falar um com prato. de orgulho, assim, ó. Minha mulher não Denúncia. lava um prato, que eu não deixo. Mas É ele fala, verdade, minha mulher não né? lava um prato. Tá bom, vamos falar. Minha mulher não lava um prato. Corta essa Não parte. lava deixa só um essa. prato, não lava uma roupa. Quer dizer, nossa, como é? Que- Desleixada, Não. Porque meus deveres são outros dentro É de casa. porque a gente faz aquilo que a gente faz melhor, né? Isso. Se divide aquilo que a gente faz melhor. né? Exatamente. Não tem aquele negócio eu vi também um exemplo aí, não lembro qual foi no vídeo, dizendo assim, se eu sou melhor, sei lá, lavando roupa, alguma coisa, no caso você é melhor lavando roupa e tudo, eu trocando um pneu. O que a gente faz? Cada um faz aquilo que é melhor e Isso. acabou, entendeu? Não é porque é cor de homem, cor de mulher. E eu sempre fui criado pra resolver as coisas, né? Em casa, eu ficava em casa sozinho, não tinha ninguém, minha mãe, olha, eu vou chegar em casa e eu quero que esteja a casa arrumada, Depois eu a quero gente que precisa esteja... gravar um episódio com a minha sogra, pra ela ensinar como é que você ensina o seu filho a criar um homem tão bom quanto meu marido, porque a gente ele veio pronto de fábrica. Minha Sabe mãe cozinhar, minha mãe lavar, passar, tudo. Minha mãe é ótima. Vem ela aí o ensinou, William, ela viu, teve- gente? É verdade, Aguardem. né? Mas ele Vai ser não o vai nosso poder, teste. porque ele vai ser padre. Vai ser o nosso teste. Então, Isso não não, estará é um padre, disponível que pra pode, ele. um padre que pode saber, né? Muito bem. Todo vai mundo... servir super bem a paróquia. Todo mundo tem que ser útil. E no que ele for, ele tem que ser útil. Enfim. Aí aqui eu sou eu que faço as coisas e tal, porque eu acredito, né? A gente nunca fez teste, mas eu faço mais rápido. Eu não tenho Sim. problema nenhum, eu até gosto. Boto ali Sim. um fone de ouvido, boto uma coisa pra eu ouvir, assistir. Eu dou bom valor, fico lá.
as roupas, é mesmo pra colocar na máquina também? Eu Sim, coloco ela na máquina e trabalhar, tudo. Aí beleza. assim, eu faço, eu sempre fui acostumado com isso, entendeu? A aluna não, então pronto, ela fica com as crianças e tudo, ela fica mais com elas e eu vou fazer a parte prática aí. Tudo E bem. é isso, pois é. Então a gente também ia se organizando ali e tudo. Até porque, como era recém-casado, né, a gente ainda estava sentindo como é que as coisas iam ser. Aí, num determinado dia, a gente arrumando a casa, eu virei pro Alisson e disse assim, amor, você pode limpar a área de serviço? E ele, pode deixar. Aí eu, tá bom, fui fazer outra coisa. Quando eu saí, já tava o Alisson bem sentado, assim, né, curtindo. Ai, nossa, ótimo, já limpou e tal. E ok, fui terminando lá de fazer o que eu tinha que fazer. E aí, quando eu entro na área de serviço, aí eu olho... Essa área de serviço não tá limpa. Aí eu, você já limpou a área de serviço? Aí ele, já limpei. Orgulhosíssimo. Limpei a área de Tá serviço. limpo isso, Aí, meu filho, melhor do que aqui dentro. a mãe não limpou não, vem cá. Vem cá, né? Aí ele, eu limpei. Aí você não limpou. Aí ele, eu limpei sim, olha aqui o chão. Pronto, limpar a área de serviço. Aí o que eu aprendi nesse momento, né? Entra assim, quebrando a quarta parede, no Telecurso 2000. Meu Deus, as referências de 30 anos, né? Enfim, o que eu aprendi nesse dia, né? Que o conceito de limpeza da área de serviço dele se resumia a limpar chão. Então o resto, que tivesse a Não prepara organizar o lá, resto. que se lasque, entendeu? Balde, pano de chão sujo, produto de limpeza espalhado. Pra ele aquilo dali era outra categoria. Não era o nome limpeza da área de serviço, entendeu? E aí naquele momento eu entendi que ele tinha conceitos distintos do meu para algumas coisas, né? E que eu precisava alinhar mais, então eu precisava falar com mais clareza, né? Outra, em relação a esse mesmo ponto, né? Uma coisa que eu aprendi, né? Tipo assim, organizar a cozinha. Organizar a cozinha é um universo gigantesco, cheio de micro tarefas. Né? Eu não posso dizer para ele assim, amor, organiza a cozinha, porque na cabeça dele organizar a cozinha é, sei lá, pia. Pronto, vai se resumir a pia. Então eu tenho que dizer, eu tenho que dizer limpar a mesa, botar a louça, que a gente tem uma máquina de lavar louça, gente, inclusive. Hoje, né? Hoje a gente tem, claro, na época não. Eu quero muito comprar pra facilitar a vida aqui em casa. Antes era assim, recebia uma recomendo. A sua visita vida, em né? Facilitar a casa, vida da aluna com a máquina recebia uma visita em casa, né? Aí a visita ia-se embora tarde, era todo mundo lá, ia-se embora, lá, era 1 hora só de louça. Só pra lavar. Mas vocês louça. lavavam depois que a visita saía? Era. Esse é o São erro, né? bem disciplinados. É, porque a gente é no dia seguinte. A gente deixa pra depois. Tem aquele dizer, Eu vejo como é que eu estou ali, tem entendeu? aquele dizer Sim. que... Porque que... se eu estiver disposto, tá bom, vou adiantar meu trabalho, mas como é que tu vai estar amanhã? É Amanhã porque vai no estar de caso, boa? assim, a gente não tinha muita louça, né? Então tinha que lavar, porque senão não tinha garfo pro outro dia, entendeu? Não tinha prato pro outro dia. Aqui também Não era tinha mesmo panela pro de- outro dia. de- Então, seguindo assim, a aí a mesma gente, ideia. né, tinha um pouco dessa E a necessidade. Nara gosta muito de cozinhar, então quem gosta de cozinhar muito é muita louça. Aí eu Depois acho que pra ficava com lavar. Cozinha muito raiva bem, e né? aí E quem eu lava- lavava, era. Enfim, né? Comprem máquina de lavar louça, né? Patrocine aí alguma máquina de lavar Qual é louça. a da máquina de marca vocês? aí. Elétrico, né? A nossa é Continental, Continental. inclusive. Vou mandar Continental. um e-mail pra eles. Maravilhosa, recomendo. Se Eu eles estou patrocinarem a precisando. gente, eu só falo essa máquina de lavar louça. Comprem a 10 maior. menções no Stories por dia. A marca, eu não sei falar muito de vários tipos de marca, porque Eu eu não coloco tive ela aqui, muitas, ó. né? Mas o segredo é comprar maior, Traz uma e sempre, bota ela bem aqui, ó. Maravilhosa. com laço. Mas enfim, né? A gente fui aprendendo que existiam algumas coisas da nossa comunicação que eu precisava, por exemplo, em relação a essa questão dos afazeres domésticos, que eu precisava deixar mais claro, né? Porque para ele não eram conceitos claros, né? Não tinha uma definição específica sobre. Até hoje. Até hoje, exatamente. E eu vejo que existem pessoas, né? Tem mulher que chega, mas eu não quero estar todo tempo pedindo, eu não quero estar todo tempo sendo chata, falando tal coisa. Mas você tem que entender que se para aquilo ser realizado você precisa falar, fale, né? Então, é Porque o hoje jeito. existe um conceito, eu vi um vídeo hoje no TikTok da menina falando, ai, mas é muito chato você ter que pedir pra ele fazer isso. Mas e aí? Vai ficar estressado porque ele não faz ou vai pedir? Como é? Acaba se tornando às vezes a outro pessoa precisa problema, aquele- Exatamente, né? Acaba se Que torna tendo criança uma- nunca... Claro que eu não tô comparando aqui o homem com a criança, mas é só a situação. Precisa daquele empurrãozinho pra fazer alguma coisa, ficar lembrando direto. Isso. Ai, aquela pessoa que lhe puxa ali pro que precisa ser feito. Assim entendeu? como ele também faz comigo muitas vezes em outros aspectos, né? Porque essa pode ser uma área que eu domino, que eu gosto, que eu sei, que eu me sinto mais responsável, né, da nossa casa, mas para ele existem outros pontos e que ele vai chamando a minha atenção em outros aspectos, né? Que eu não lembro, que eu cresci vendo outras referências, vendo as coisas de outro jeito, né?
Então, assim, eu preciso falar, né? A gente tava... esses dias mesmo ele tava dizendo, né? Como é que você disse? Que você não se sentia Não, é porque assim, quando a gente casou, né? Nos mudamos e tal, vamos morar juntos. A minha sensação era de que a casa é nossa, né? Ela é minha e é da Nara. Depois de um tempo eu percebi que ela não é minha, ela é da Nara. E eu tô ali só pra seguir as regras da casa, entendeu? Mas quem dita... Pra viver no pensionato da Nara. Quem dita as regras é ela. Mas também é a nossa realidade. É ela que fica mais tempo em casa, ela sabe como é que as coisas funcionam em casa. Eu chego ali no trabalho, minha cabeça ainda está no trabalho às vezes. É. Entendeu? Aí para eu entender E para que... não ter que se preocupar com isso, né? Acho que O ela meu assume essa intuito é responsabilidade esse. pra Mais que, uma coisa. pra que tire E essa... aí é bom que, por exemplo, eu não sei o que é que está acontecendo, o que é que foi o dia da casa. Se, sei lá, a lava-louça, né? Sei lá, a lavanderia, tá tudo sujo, tudo acabado ali. Eu nem vou lá, porque eu já cheguei tarde à noite, jantei, de repente eu nem vou lá. Aí eu preciso realmente que ela me oriente quanto a isso, e diga, é assim, assim, assim. E aí ela me deixa a par, e aí sim eu posso ajudar. Uhum. Mas a casa é dela. A casa é da Nara. Ele é só um inquilino. O Alisson só mora lá. Eu só pago o aluguel. Aqui a gente assim, a gente se ajuda mais na organização geral, né, da casa, né? Sim. Porque a bagunça maior aqui é mais quando as crianças, né? A gente junta Sim. e tal. A gente tá treinando eles, inclusive, já. Bagunçou os brinquedinhos, vai dormir, bora pegar todos os brinquedinhos, guardar, ajeitar, que já é menos uma coisa, né? Então, assim, pra mim é ótimo. Já chegamos nessa fase, então, maravilhoso. Tudo espalhado pela casa. Bora, pessoal, vamos juntar E aqui, querendo ou não, junte os 3 brinquedinhos, junte isso crianças aqui. é muita bagunça. Bagunça de brinquedo, bagunça de louça, de tanta Sim. coisa que faz pra criança. É, É bagunça de muita- tudo. Então, muita coisa. movimenta muito a casa. Tá aqui tudo ajeitado, é maravilhoso. Estamos gravando aqui o podcast. Amanhã de manhã, meia hora depois que as crianças acordarem, isso aqui vai estar revirado, parecendo que faz 3 dias que não ajeita. E E é isso. aprender a conviver com isso também é muito complicado, mas isso aí é assunto para outro episódio. Fica aí com a certeza. dica, né? Fica a dica. Como conviver, como sobreviver dentro da bagunça numa casa com muitas crianças. Porque tem que lembrar que tem vida, né? Então, Exatamente. não dá pra ter as coisas E foi uma neuroticamente. das coisas que eu depois eu comecei a refletir mesmo, sabe? Porque lá na minha casa, na minha mãe, né? Realmente a gente tinha muito esse costume de que, olha, a casa tem que estar realmente arrumada, né? Não vivia arrumada, mas assim, tinha que estar arrumada para visita, não sei o que e tal, sempre, né? Então ficou muito na minha cabeça aquele negócio. Vai chegar a visita, ela tem que estar 100% Impecável, arrumada, né? um brinco impecável e tudo. E eu queria que aqui fosse assim, né? Também e tal. Só que com as crianças, às vezes eu acabo de ajeitar todos os brinquedos, eles vão lá, pegam os brinquedos e vão espalhar pela casa e eu fico assim, rapaz, eu vou ficar doido? Ou então Ou então aprender você a vai conviver pegar com um isso. pau e tacar na cabeça da criança que não pode. Então eu aprendo E a aí é conviver com isso. complicado. Então a gente foi, eu na verdade, né? Porque eu acho que você era mais, soube lidar melhor com isso, não? Eu nunca tive isso, tem que estar tudo muito limpo, mas eu ficava agoniada de estar estressada ali na rotina com as crianças. Sim. E ver aquela casa loucura e eu ficava querendo ajeitar e as crianças dificultando, aí ficava eu estressado com eles e ele tipo, mãe, você tá estressado por quê? A gente só tá brincando e tudo, e realmente eles estão pra eles acordados. é uma coisa, exatamente, pra eles é uma coisa muito Não, pra nós natural. pra nós é uma coisa. O fim do não, mundo pra só eles porque não é a sala nada, tá toda né? Pra eles bagunçada, não é, mas... tipo, é bom, eles querem estar. Hoje a Fernanda chegou com a lousinha dela de coisar. Ela chegou assim, o William, na verdade, chegou com a lousinha. Aí disse assim, papai, papai derramou. Eu senti o cheiro de perfume. Tô sabendo disso agora. O William, o que foi que tu fez? Eu me levantei ele. Papai derramou. Aí derramou. Aí ele vai pegando e se afastando. Vai derramar. William, onde é que tava o perfume? Quando eu olhei lá, estava a Fernanda em cima da cadeira com o perfume. Foi ela que derramou na lousinha dela, né? E eu, ai, misericórdia. É isso. Vai né? ficar louco? Não vai. Às vezes Assim, fica, já mas... derramou. Não adianta chorar pelo perfume da Exatamente. Né? É verdade. E aí eu fui aprendendo que tinha essas distinções, que eu precisava falar algumas coisas de modo mais específico. Eu não sinto que isso é uma coisa que me custa, assim, isso me faz uma pessoa mais chata e tudo. Não, a gente sabe que existem necessidades distintas, cada um tem uma forma diferente de ver as coisas, né? Outro exemplo que eu tenho para dar sobre a gente, que eu falei, né, que agora é na minha versão, né? Um bendito dia, assim, sabe quando você quer ligar aquele modo esposa perfeita on? Esse é Eu resolvi, o Alisson, na época,
Isso tudo no começo do nosso casamento, tá, gente? Ele trabalhava fora, né? Não trabalhava aqui em Sobral. Então, todo dia ele pegava... Todo dia não, né? Todo dia que ele trabalhava lá, nesse determinado local, que não eram todos os dias da semana, eram alguns dias na semana. Ele dirigia durante 1 hora, trabalhava o dia inteiro, aí eu pegava mais 1 hora de estrada, ele chegava em casa, o quê? Umas quase 8 horas da noite, né? Variava, né? Às vezes. Às vezes era bem tarde, assim. E aí... Já era um dia muito cansativo e tudo mais. E já foi chegando num ponto onde ele estava muito cansado dessa rotina, né? De ter que viajar e tudo mais. Viagem para ele à noite, sempre foi... E a estrada péssima, né? Os riscos e tudo. BR, depois de um dia de caminhões. trabalho pesado. Então, foi ficando cada vez mais desgastante. Não era Essas todo coisas. dia. Assim, todas as vezes, Mas semanalmente. toda vez que eu ia trabalhar tinha que ter isso. Eram umas 2, 3 vezes na semana que isso acontecia. Depois de umas intercorrências na estrada com carro, e chuva. Nossa. Foi um Realmente. período que Enfim, foi muito estressante estressante. para ele estava muito cansado. E eu já sabia que ele já chegava em casa muito cansado. Aí nesse dia eu, não, vou preparar assim. Já tá achando graça. Vou fazer assim um monte de coisa super legal para quando ele chegar ele tá assim bem mais tranquilo dentro de casa e tal, né? Aí a gente faz o quê? Faz uma comida bem gostosa, a gente ajeita a mesa. Na época o Matias não era nascido, acho que tava na barriga talvez. Não lembro. Não talvez. E aí arrumar uma mesa bem bonita, né? Deixar o quarto bem arrumadinho. Aí vou preparar o banheiro para poder deixar assim tudo bem aconchegante e tudo mais. Ai, gente, essa era a minha percepção de como a Nara gostaria de ser recebida depois de um dia estressante de trabalho, tá? Só para deixar claro. Aí a Nara reproduziu esse modelo para que o Alisson, quando chegasse, né, pudesse passar por isso. Meu querido marido é uma pessoa muito paciente. Muito paciente. Todo mundo que conhece o Alisson sabe que ele é uma pessoa muito tranquila. Mas, meu amor, quando ele se estressa, é um pouco complicado. É um caminhão passando por cima. De tudo e de todos. Então... Mas, não, só pra você entender, nesse dia eu não fiquei estressado. Eu sou impaciente. Eu só realmente, assim, não faz sentido. Tem até um ponto a falar sobre isso aí depois, que Continue a Mara conta essa contando. história, porque... Sim, aí. Continue. Aí ele chegou. Aí ele já chegou reclamando de todas as coisas horríveis que tinham acontecido naquele dia, não sei o quê. E eu, não, mas tudo bem, vai dar tudo certo. Olha, tem uma comida muito boa, vai tomar um banho, né, pra você relaxar e tal. Não sei, porque tem um protocolo, a gente aprendeu. A gente vai aprender a conviver com o outro, né? A gente aprendeu o protocolo do estresse do Alisson. Que ele precisa o quê? Tomar banho, ele precisa comer, ele precisa deitar. Pronto, aí depois ele fica curado. Aí a gente já sabe que segue Aí eu esse me sinto protocolo. em casa. Aí ele se... Às vezes só o banho já é o suficiente, às vezes só o comer é o Como é suficiente. interessante isso. É. Eu nunca parou pra pensar nisso, né? Nunca parou pra pensar nisso. Que a nossa rotina, assim, pelo menos vocês têm trabalho fixo, mais uma coisa mais assim. Eu acho que o Alisson tem mais, né? Tipo Sim, atendimento, né? e tal, Principalmente tudo. ele. Nós não, nós somos autônomos. A Luma tem trabalho de manhã, né? Mas depois disso, ninguém vai ter hora pra nada. A hora é a hora do menino, né? Mas, e muitas vezes depois esse dia é uma bagunça, mas é muito interessante ver ter essa visão, jeito que né? você- Eu acho genial, muito bacana. Vamos fazer esse protocolo agora todo dia quando eu chegar na escola. Às vezes tem um que- banho, gente. Um banho salva o Resolve. casamento. Exatamente, olha aí. É verdade, olha, nada... É. Teve uma briga muito grande, nada que um banho, uma noite de sono não resolve. Então, assim, Uma né? comida muito gostosa. Uma comida muito gostosa, é verdade. E aí a gente já aprendeu esse protocolo, assim, de, né, como lidar com essa situação. E eu digo a gente, porque é uma coisa que ele também vai se descobrindo. Porque na época que a gente casou, fazia pouco tempo que o Alisson tinha começado a trabalhar. Então, tinha passado por essa experiência de estresse de trabalho e tudo mais. Então, que é uma coisa que ele não sabia como que ele reagiria, porque até então ele era universitário, né? Vivia uma realidade diferente. Sim, sim. Então, é natural que passe por essas descobertas também, autodescobertas, né? E eu tô do lado convivendo, então também vou percebendo essas coisas. Então, esse olhar atento para o outro é muito importante, né? Dentro desse processo de ajudar na comunicação. Porque a comunicação também, ela não é só verbal. A gente precisa ter isso muito claro. A comunicação não é só diálogo, né? A comunicação, ela é visual, a comunicação, ela é auditiva,
né? Ela tem cheiro, né? É você perceber todo um contexto. A expressão facial do outro já fala muito. Nossa, O jeito que ele chega muito. pisando, você já sabe. Nossa, às vezes a gente tá almoçando, Nossa, é tipo, se eu não tô comendo, eu não olho assim pra cara do Wallace, eu já pergunto o que eu tenho. Nada Então, é umas não. coisas tão pequenas, Nada não. tão pequenas, assim. É. Nossa, é verdade. Então são detalhes que se a gente só se atenta para as nossas percepções, os nossos sentimentos, né? Sempre com esse olhar mais egóico, né, voltado só para mim, eu não olho o outro, eu não consigo ajudar ele, né? Porque eu tô só focada em resolver os meus problemas, as minhas situações, né? Os meus sofrimentos. Quando eu abro um pouquinho o meu olhar para prestar atenção no outro, isso me ajuda também a ajudar ele, né? E ajudando o outro, você Eu me melhora ajudo tudo. também. É. Melhora tudo. É E aí, verdade. nesse dia, né, vamos chegar no ápice da história que eu tô fugindo aqui. Né? Mas, enfim, ele chegou lá e eu, ai, não, mas vai dar certo, você vai tomar um banho, vai comer uma comida bem gostosa, vai ficar, né, depois a gente deita, vamos assistir uma série, um filme, vai ser maravilhoso. Aí, e isso ele lá, levando as coisas lá, tinha que decidir, não sei o quê. Mas ok, foi tomar banho. Chega lá, aí eu fui esquentar a comida, que já estava pronta, fui só dar uma esquentadinha ali, né, pra estar na mesa, quando ele saísse do banho, tá a mesa bem bonita e tudo mais, ótimo, né. Aí ok, esquentei quando eu passei pelo banheiro. Ai, Jesus. Não façam isso, tá, gente, por favor. Quando eu passei pelo banheiro, não, primeiro eu passei pelo quarto, né, aí tava lá as roupas tudo espatifada. Aí, enfim, eu já fui contaminada pelo estresse. É desse jeito, contamina mesmo. Nessa hora eu já estava Ai, é contaminada verdade. pelo estresse. E quando eu passei pelo banheiro, a luz do banheiro estava acesa. Eu tinha deixado umas velhinhas, entendeu? Assim, ó, umas coisinhas cheirosas, né? Pra pessoa tomar banho assim com aquele clima bem. Iluminação baixa, sabe? Assim, tudo assim, bem aconchegante. Eu cheguei lá, abri a porta com ódio, apaguei a luz e gritei assim: tem que relaxar. A gente imagina a cena. Aí eu tomar banho no escuro me estressa. E foi maravilhoso, porque imediatamente eu comecei a rir. Não, e eram umas velhinhas daquelas que é falso, né? Aquela que é só aquela bateriazinha ré, não ilumina nada. Mas eles eram contra aquele Eu tô negócio aqui meio... tomando A banho, intenção era essa. tomando banho aqui, tentando dar uma relaxada no banho. Para desligar a luz. Gente, mas por que homem não entende isso? A gente ganhou uma vela num... É por isso que eu disse que tinha um negócio pra falar. A gente ganhou uma vela no casamento. Uma velinha também. E eu lembrei dessa história. E eu fiquei, rapaz, eu vou colocar essa vela aqui no banheiro. Eu vou tomar banho e relaxar. Ai, gente, maravilhoso, eu adoro. E aí eu coloquei, desliguei a luz. Gente, foi ótimo. É ótimo. Eu só E a queria um gente tem mania banho. de eu tomo banho primeiro. Eu só queria um banho. Eu tomo banho primeiro. Eu tomo banho primeiro e o Alson depois. Banheiro quente. Essas besteiras de casal, eu tomo banho primeiro e tomo banho depois. Lá vem o Alson. Você acendeu alguma coisa nesse banheiro? Um cheiro de queimada, eu acendi uma vela. Ele, pra quê? Pra tomar um banho relaxante, uma coisa mais assim. Com cheiro de queimada. Um cheiro- O cheiro de queimada dela. Que era pra ser uma vela aromática. Não tem nada de aromático nessa vela. É só mais A uma vela vela de com cheiro de parafina, né? queimado. É, com cheiro de queimado. Que negócio Mas é foi esse? relaxante. Depois desse dia eu nunca mais tomei, porque ele ficou. Falando mal. Foi. E foi super A vela tá relaxante. até ali, a vela. É uma vela sem futuro. Depois eu vou comprar uma vela aromática. Uma decente, assim, É. bem... Me dê de presente. Tá bom. Dia dos namorados tá chegando. Me dê É uma isso. vela aromática. Dá uma vela Enfim, aromática. né? A partir desse momento eu entendi que tudo a gente tira um aprendizado, né? Então, a partir desse momento, imediatamente eu comecei a rir e eu me toquei da loucura, que é uma loucura, né? Não façam esse caso, pelo amor de Deus. Mas realmente eu me toquei da loucura que eu tava fazendo. Gente do céu, eu tô fugindo totalmente do Se fosse propósito o da contrário, coisa. acho que seria ótimo. Se você fizesse comigo, eu ia adorar. Não, mas também Pois depois é, disso. porque eu fiz baseado Porque na era pra minha ela, experiência. É. Mas né? depois disso virou piada. Aí começamos a achar graça, aí Não, desestressou, toda vez que a né? Nara É. conta, ela chora de rir, toda vez. Aí Toda a gente vez, começou gente. a achar graça. Virou para enfim. É porque eu revivo, eu volto pra aquele dia. Fins humorísticos. Eu tenho Inclusive, umas Ai, memórias que meu eu também, quando eu lembro dessa história, eu não consigo parar de Que história? lembrando agora. Do Não tem banheiro. nada a ver com... Que banho, que história é essa? Da vela, cara. Não, é outra. É outra história além de casal, com a Stephanie. Enfim, depois eu Deixa conto eu- essa, Leva depois eu de conto essa contar. história. Chama ela Não, pra que um não dia tem nada a ver com podcast. casal, nada a ver com casal. Eu vou chamar a Stephanie, vou gravar um Ela tem que podcast, vir. uma das Não. histórias engraçadas.
Enfim, o senso de humor, né? Senso de humor também é uma coisa que conta verdade. muito na relação do casal. Não, gente, a gente estava até conversando aqui antes. A gente se identifica muito com o Alisson e a Nara, né? Os memes que eu me identifico em relação à maternidade, eu mando pra Nara, a gente se identifica muito. E eu falando pra ela que a gente tem que gravar um episódio sobre essa leveza, assim, na maternidade, na parentalidade, né? E dos casais e tal. Porque eles são muito bem-humorados, gente. Sério. Muito leves. Vocês estão vendo aqui, Eu a gente vejo rindo vocês direto, muito né? leves. Eles são muito muito leves. bem-humorados, muito leves. Então, assim, cada história na boca deles vira uma piada, uma coisa, porque... E que bom, né? Que é... Gente, eu acho que é essencial. Pra gente, então, E a gente até pra sabe que é. comunicação é muito bom, Isso, gente, porque é muito você... bom. Às vezes a gente tá assim discutindo e ele fala uma coisa que eu acho tão absurda, a gente começa a rir e pronto, já perdeu ali a seriedade da briga, entendeu? Um sorriso, tipo, besta, sei lá, tipo, falando assim, tá brigando por essa besteira, tipo, uma coisa assim, né? Corta o clima completamente. Corta. Corta Não, completamente. e outra coisa que- completamente. Pode, olha, pode Cura fazer o mesmo, teste, né? pode fazer o teste, né? Sei lá, não sei que tem, é muito difícil, né? É muito difícil. Mas a gente já aconteceu algumas vezes já da gente estar aqui, sabe? Estressado mesmo, sabe? Sobre alguma coisa, não sei o que e tudo. E a Luma tem uma coisa que, tipo assim, quando ela tá nervosa, ela acha graça. Entendeu? E aí isso é muito E bacana. eu fui contar pro Alisson que eu tava grávida, eu comecei a achar graça. Foi. Ela tem umas tô coisas... grávida, imagina a situação que a gente vivia. Sabe? e eu Só que dizendo, isso, tô grávida. do mesmo jeito que o estresse contamina, um sorriso contamina muito, entendeu? Contamina demais. E é muito bacana. no casal diversas precisa ser vezes, assim, diversas vezes a gente teve algumas discussões. E aí, ou eu ou ela, a gente só soltou achou graça. Às vezes eu olho pra cara dela, ela começa a achar graça. Aí pronto, morreu. É muito bom. É muito bom. Sem contar que isso também já parte para um ponto também da maturidade, que muitas vezes o pessoal deixa para resolver no casamento. Né? E eu tinha até anotado aqui, né? Que é muito bom você resolver seus problemas antes de casar. Nossa, com Né? certeza. O que for possível O resolver. que for possível resolver antes de casar, né? Então, assim, e é muito bom você estar atento nisso, né? Você tá atento nisso em você e você tá atento nisso também no seu namorado, né? No seu namorado, no seu parceiro e tal. Antes de tomar essa decisão, né? Porque é algo que conta, meu Deus, é pra vida inteira, que às vezes a pessoa não tem essa tendência, sei lá, de querer melhorar, não tem essa vontade de querer melhorar. Olha, eu sou assim, é isso mesmo, eu não tenho vontade de buscar uma melhora, não tenho vontade de amadurecer em certos pontos, eu quero ficar assim e vou morrer assim, síndrome da Gabriela. Às vezes não é nem isso aí, não é nem a pessoa que, eu não quero. Às vezes a pessoa que ela não faz uma análise de si mesma, ela não olha para si de uma maneira crítica, de ver o que é que ela pode ser melhor, né? E isso conta muito, porque se ela não vai melhorar nunca, se ela não, né, não tem essa visão de si mesmo, sempre o outro é que está errado, ela nunca vai estar errada. Então ela nunca vai ter resolver algumas questões que estão afetando o casal, que provavelmente está vindo dela. É verdade. E uma coisa que me surpreendeu muito atendendo casais é que eu sabia que a comunicação, né, pela formação, pela leitura que eu já tinha, né, sobre o tema, pela minha própria experiência de vida e tudo mais, porque eu lembro que assim, eu comecei a estudar sobre relacionamentos, principalmente a parte do casamento, na época do início da pandemia, né? Porque não tinha nada que fazer, né? Não dava pra trabalhar, não dava pra fazer nada. A gente estava prestes a casar e a gente tinha uma fé convicta de que a gente ia casar. E graças a Deus deu certo, com pandemia ou sem pandemia. Então, eu resolvi começar a estudar sobre casamento, sobre relacionamentos e tal, e principalmente voltado para o casamento, para a realidade familiar e tudo mais. Né? E essa coisa da comunicação ser a base, né? Ser algo que se faz necessário, e como eu disse, não só pelo diálogo em si, mas a comunicação no sentido da compreensão do outro, né? Você está aberto a compreender o outro. E a partir disso, né, você, enfim, trabalhar na sua realidade, né? Então, eu estudei bastante sobre essa área, mas uma coisa que me surpreendeu muito na minha prática profissional, quando eu comecei a atender, foi descobrir que muitos casais nunca tiveram uma boa comunicação. Nunca. Nem no namoro, né? Isso é uma coisa que realmente me chamou muita atenção, né? Porque na minha cabeça, assim, no meu preconceito, né, era de que eu imaginava de que sim, existia esse problema de comunicação, mas que eu iria restaurar algo que já estava construído. Mas o que aconteceu em muitos casos mesmo, gente, estou falando assim para vocês, é realmente assim, mais de 50% às vezes. Caramba. Né, dos casais que chegam que nunca tiveram uma comunicação efetiva de fato. E isso era algo que para mim era muito... me pegou de surpresa, né? De que ao invés de reconstruir algo, eu tinha que construir do zero com eles.
né? E esse é lógico que é um trabalho muito mais árduo, muito mais difícil, né? E isso me fez refletir justamente sobre o quanto os casais, embora estejam juntos, estão desconectados, né? Nossa, você falando, já vem um casal na minha cabeça. E o problema deles. Nada, não tô falando aqui o nome deles. Mas que a gente é próximo e que a gente vê que o problema deles é a falta de comunicação. Uhum. Você já sabe quem é. Ixi, tanta gente. Não vai dando gente, pista, não. Deixa quieto. Mas, Enfim. Tanta gente. Só um pra você, né, querida? Pra mim já passou. Não, mas é um, né? Ele me criticando. Mas é que o problema deles é só a falta de comunicação. Sim. Só eles não batem ali. E agora que você falou, eu imagino que eles nunca tenham conseguido. Ou então, às vezes, quando o casal até tem uma comunicação, mas tem um momento ali que eles se perdem. Sim. E pronto, perde o fio e nunca mais. Sim. Essa questão de realmente os casais nunca terem tido uma comunicação aberta, íntima, vulnerável, né? De trocar realmente, assim, de falar sobre os seus limites, os seus medos, né? Aquilo que você espera viver na sua vida, como que você conta do outro. Coisas íntimas mesmo, sabe? Assim, que eu imaginava, não sei se pela minha experiência, pelo que eu lia também, de que isso existia. Em algum momento se perdia, mas ok, né? A gente vai lá, recupera, restaura eu e também tudo. tô sabendo disso agora. Então, Na minha cabeça também era algo que se perdeu. Exatamente. E tem que restaurar. Mas Nossa. muitos casais chegam para terapia de casal e nunca tiveram uma comunicação de fato afetiva, né? Então isso foi uma coisa que me chamou muita atenção e foi mais um pontapé para que eu produzisse algo, né, de forma mais ampla. E por isso que o e-book que eu estou fazendo, ele não é voltado só para casais casados, né? Então casais que estão em preparação do casamento, querem casar e estão nessa dúvida, será que a gente se comunica bem ou não, né? É uma ferramenta maravilhosa. Excelente. E prática, tem vários exercícios dentro do e-book para você ir fazendo sozinho, em casal, gente, é muito interessante. Isso. Sensacional. E vai ajudando o casal realmente a construir essa ponte se eles nunca tiveram, né? E chamar a atenção de se atentar de que isso é algo que precisa da nossa atenção. Né? Não posso deixar passar esse negócio aqui porque, não, isso é besteira. Não, não é besteira. Né? Deixa para conversar depois. Não deixa. Né? É uma coisa que realmente é fundamental até para o próprio casamento acontecer ali. O evento acontecer, casamento, já precisa de muita conversa, né? Então, e entender a complexidade do casamento, que você está confiando a sua vida nas mãos dessa criatura. E essa criatura está confiando a vida dela nas suas mãos. Né? Então, não é qualquer pessoa que você escolheu. Então, diante disso, você tem que entender de toda essa responsabilidade, daquilo que isso envolve. Eu vou tratar isso como pagode, né? É muito mais do que só uma paixão, né? Muito mais. Não é um sentimento, mas tem que dar realmente um match de verdade, né? Nos dois, na forma dos dois de viverem, né? Para que o relacionamento funcione com os dois juntos. Não é só ali. Porque se fosse qualquer ficada ali, já resolveria aquela paixão, pronto, né? Poderia casar. É verdade. A gente até falou num episódio, não lembro qual foi o nome, que ou é a decisão mais importante, se não há uma das, a decisão mais importante da nossa vida é a pessoa com quem a gente vai casar. Sim. Né? No nosso caso aqui, o tempo que provavelmente, né, a gente vai passar juntos é maior do que o tempo que a gente estava ou estava com meus pais. Amém. Entendeu? Amém. Entendeu? Então, assim, é uma decisão que é pro resto da vida. Né? Não é uma coisa que casou com qualquer coisa, se não der certo, termina. Isso não existe, Não é entendeu? Isso bodega. Quem casa namoro, pensando entendeu? em se separar, se tiver algum problema, separa, já casa sabendo que vai separar. E também tem que ter a consciência Exatamente, de é uma hora que assim, separamento. essa pessoa me escolheu para casar com ela, né? Então eu tenho que ser a melhor escolha para ela todos os dias. Ter essa Mas é mais fácil jogar a responsabilidade pro autoavaliação. outro. Pois é. Ele tem que me fazer feliz. Sou eu que tenho que. Ele é que é o problema, né? É por isso que a gente tem que lembrar que o casamento não é para eu ser feliz, né? É Mas pra um fazer o outro, serviço. É o sacramento de serviço, é justamente de sair de mim. E a minha felicidade vem pela consequência de ver o outro feliz. Né? Saber que o outro está bem, né? Saber que o outro está feliz, realizado, satisfeito, e isso vai me trazer satisfação, porque eu tenho, esse é um sentido na vida, assim, não deixa de ser um sentido que a gente constitui na nossa vida, né? O serviço. Então, por isso, no e-book eu também falo muito sobre isso, assim, o quanto a questão do olhar egoísta, ele mata, né? Porque o egoísmo, ele mata o amor. Então, você volta tanto o seu olhar para si, que você deixa de enxergar o outro. E quando você deixa de enxergar o outro, você não consegue se comunicar com ele, né? Sim, sim. E é bom que o casal namorando tenha reflexões sobre isso
antes de casar, que às vezes ele nunca teve essa oportunidade de pensar sobre isso, de conversar sobre isso, né? De repente assistindo um filme, lendo um livro, que leve a uma reflexão. Isso. E aí, de repente São os dois coisas começam simples, né? que leva realmente a pensar em algum assunto. Esse assunto, né? Justamente de como ver o relacionamento, como ver o casamento, como ver os valores, as virtudes, né? E tudo isso aí, de repente a pessoa nunca pensou nisso, né? Mas eles estão ali de repente assistindo um filme que aquilo tocou e aí para conversar sobre aquilo, né? Com o seu namorado, com a sua namorada. O casado mesmo, né? Para voltar essa reflexão, né? Parar um pouco para refletir. Às vezes a gente lê junto, começa a conversar sobre o livro. E conversa mais do que ler. Começa mais do que ler. Acho lindo que lê junto, acho chique. A gente tá fazendo até um curso, inclusive, a gente numa aula e tudo, aí no módulo a gente parava. Foi tão interessante esse exercício, a gente nunca tinha feito isso antes, sabe? Era um exercício prático, assim. Era Nossa, muito interessante, muito a gente bom. parava, a gente fazia e tal. Não era nem sobre relacionamento, era sobre outra coisa. A gente parava, amor, o que você entendeu disso, né? Vamos partilhar aqui as nossas ideias, né? O que a gente levou disso, o que a gente tomou de conhecimento, né? O que a gente gostou mais, enfim, a gente debatia sobre isso, né? E foi uma atividade tão interessante que assim, amor, a gente faz isso mais vezes, né? A gente faz isso mais vezes, porque foi tão bacana, entendeu? E depois desse dia não assistimos mais nenhuma aula. Que não... Nossa, vamos fazer mais vezes? Vamos marcar. Exatamente. Exatamente. Mas só falta de tempo, porque realmente foi um exercício muito bom. Eu cheguei a falar assim, meu Deus, imagina quem faz esse exercício sozinho. Não tem uma pessoa aí pra discutir, pra comparar, deve ser muito É muito interessante porque enriquece demais, sabe? Porque a percepção que o outro tem, às vezes, não é uma percepção da gente, né? E é muito bom ver esse outro lado, né? Essa outra percepção mesmo da outra pessoa que abre a nossa cabeça, assim, nossa, é verdade, assim, assado. Nesse exercício, inclusive, ela fez fez o exercício lá dela, né? A gente foi partilhar depois e disse assim, cara, pra mim, isso... Sabe, que nem um negócio do vestido. Como assim você pensou que era assim e tal? Nessa hora a gente parou pra pensar também e viu que, rapaz, realmente é muito bacana, entendeu? Esse tipo de comunicação, né? Eu ia até te perguntar, Nara, se tem algum exercício assim que você indica. Ó, todo casal deveria fazer isso aqui, certo? Ou um geralzão, ou até mesmo algo mais específico que, sei lá, que você vê que tem uma necessidade maior, né? Mas o que poderia fazer para poder ajudar esses casais nessa comunicação, para ter essa comunicação melhor, essa comunicação mais saudável, né? Ou até para não se deixar perder essa comunicação, né? Para que sempre haja essa conexão entre os dois. Eu vou dar aqui 2 exercícios que são, assim, fundamentais. Eu poderia citar inúmeros, né? No e-book mesmo vocês vão encontrar vários exercícios para isso. Mas 2 exercícios simples, totalmente praticáveis na realidade de qualquer casal, que não tem essa coisa do não deu tempo. Dá tempo. Se organizar, dá tudo certo. O primeiro e mais simples deles é que, assim, a gente precisa entender que essa coisa do olhar, né? Eu preciso aprender a diminuir o meu olhar sobre o meu sofrimento, a minha dor, e aprender a olhar um pouco mais para o outro, né? Porque senão eu vou ficar só olhando aqui, tudo sempre vai ser ruim, nada vai se resolver. É o que eu sempre digo para os meus pacientes, tá? Há quanto tempo vocês estão vivendo com essa dinâmica? Há tanto tempo. Não está resolvendo. Então a gente tem que mudar a dinâmica, né? Caso contrário, se você não muda essa dinâmica, o resultado vai ser sempre o mesmo. Então, 2 mais 2 vai ser 4, 2 mais 2 vai ser 4. Então a gente tem que mudar aqui alguma coisa para o resultado estar diferente, né? Então, uma das coisas que eu sempre indico, né? Quais são as coisas, né? Atenção às esposas aí. Quais são as coisas que seu esposo gosta de conversar, né? Que ele gosta. Eu pergunto isso porque, às vezes, pelo menos quando chego para terapia, ela nem sabe mais. Ela nem sabe mais. Faz tanto tempo que eles não conversam sobre trivialidades que ela não sabe mais, né? Mas investiga, se você não sabe, abre um pouquinho mais o olho e tenta observar o que é que, sei lá, é futebol que ele gosta de falar sobre carro, ele gosta de conversar sobre mercado financeiro, né? Não sei o que ele gosta, né? Gosta de stand-up, adora assistir vídeos de comédia. Tá, então foque em alguma coisa que ele gosta e aí você vai criar um ponto de interesse em comum entre você, a coisa que ele gosta e ele, né? Então você vai puxar uma conversa sobre isso, né? Então, sei lá, vamos supor que é comédia, ele adora o mundo da comédia, a galera do stand-up e tudo mais. Aí você vai lá e você detesta.
Vamos partir do pressuposto que você odeia. Tipo anime. Ótimo. Que são coisas que tá por aqui. Mas Tipo ele anime. Não mexa nesse ponto. Tipo anime. Eu e o Alisson adoramos. tá por aqui. Assistiu Attack on Titan todinho. Não, Attack on Titan. Attack on Titan, se você nunca assistiu esse anime, assista. Nós porque somos é testemunhas de Attack on Titan. Gente, mas esse anime não É é normal. maravilhoso. Ele é fora do padrão, assim. Ele é muito bom, assista, porque é muito bom. Só um parênteses aqui, eu me lembrei de uma coisa desse ponto que você tá falando. Foi uma tática que a Luma usou, eu não sei se foi intencionalmente, mas foi muito interessante. Quando a gente vinha de viagem, lá de... A gente foi para Fortaleza, a gente veio de viagem. Nesse dia, a gente sempre viaja, acho que a gente tava com as crianças, né? E aí a gente vai com as crianças, viaja de noite, porque elas dormem, Sim. né? Aí pra nós é mais fácil, né? Viaje sempre depois que as crianças dormem. Exatamente. E aí, quando a gente foi voltando, a gente voltou porque a Luma tava passando mal. muito mal. Muito mal, querendo vomitar, querendo provocar e tudo. E a gente vindo, saindo de Fortaleza, a gente passou numa conveniência e tudo. Ela foi lá no banheiro provocar, enfim. A gente voltou e ela tava muito ruim, só que eu tava com muito sono. Né? A gente não ia voltar nesse dia, mas a gente decidiu voltar. Porque eu tava passando mal e eu queria passar mal na minha casa e não na casa dos outros. Exatamente, queria passar mal em casa. E a gente tava na casa de outras pessoas, de uns amigos nossos, não era na casa da mãe dela, né? Ou seja, muito ruim. Sim. E assim, cara, amor, vamos embora, vamos pra casa, lá a gente resolve, pronto, tá em casa, fica tudo bem, né? E aí eu lembro que no meio do caminho, assim, olha, a viagem de volta parece que é 3 vezes maior. É muito ruim. E aí eu vim com sono, e a Aluma aqui, ó, naquele dilema, o que eu vou falar? Eu não queria falar, porque parece que quando eu fazia força pra falar, eu ia vomitar. E eu sou uma pessoa que eu tenho pavor a vômito. Gente, eu prefiro, sei lá, muitas coisas. Tomar 50... Aquela injeção que dói, sabe? 50, mas vomitar eu não gosto, detesto, é um pavor. E eu não queria falar, porque eu achava que eu ia vomitar se eu falasse. Mas eu precisava falar, porque eu precisava conversar com elas. Era. E aí ela... Eu me lembro que depois que ela falou, eu fiquei pensando, rapaz, ela foi muito inteligente agora. Não sei se foi Foi intencional, mas olha, foi uma sacada perfeita. Que eu olhei pra ela assim, amor, você foi incrível agora. Que foi o quê? Eu adoro som, né? É som, carro, eu dou o maior valor, né? E aí a gente ia pra casa da tia dela, que ela tinha comprado, foi feito um karaokê e tudo, e era uma caixa nova da JBL, de karaokê. Achei genial, era um lançamento, tudo muito bacana. E aí, olha, ela tava lá, morrendo, pra morrer aqui, morrer. Ela só fez assim. Amor, você viu aquela caixa, né? Você viu aquela caixa da tia, né? Muito legal. Gente, chega, ele se ajeitou assim no carro. Aí Aí é mesmo. amor, Pois verdade, é. aquela caixa é muito bacana. Eu tinha visto um negócio mesmo sobre ela. Pronto. Ele começou, que eu não precisei falar mais nada. Despertei. E fui, ó. Rapaz, foi uma meia hora de assunto. Melhor Monólogo. que muito energético. Exatamente. Foi um monólogo ali, ó. E ela... E ela aqui, ó. E eu, resolveu demais. Resolveu o som. Enfim, continua. Resolveu Meu sono. Mas é isso. E é engraçado porque se a gente parar pra pensar bem, sabe quando a gente tá naquela fase do apaixonamento? Meu amor, você pode estar com a sua perna arrancada, sangrando, você vai se encontrar com outro. Você não quer, você passa por cima de você mesmo muito fácil, né? E acontece que muitas vezes quando a gente se estabiliza numa relação, a gente perde isso, né? A gente deixa isso morrer. E a gente não pode permitir que isso morra, né? Lógico que não apaixonar-se isso é muito fácil, porque tem uma explosão de sentimentos ali que vão arrastando a gente. Mas a gente não vive só de sentimento, né? Sim. A gente não é só animal, né? A gente é um ser racional e que precisa, né, de exercer a nossa racionalidade, a nossa vontade, para que a gente consiga dar continuidade com esse lado mais voltado para o outro, né? Essa coisa do serviço e tudo mais. Então, assim, às vezes, numa relação mais estabelecida, mais segura, a gente tende a relaxar nesse aspecto, mas a gente precisa evitar que isso aconteça, né? Então, para que o nosso olhar esteja treinado para ver o outro, perceber o outro, então entender do interesse do outro e começar um diálogo sobre aquilo, isso vai fomentando, né, o interesse, né? Então, o outro vai olhar, nossa, né? Por que ela está falando sobre isso? Talvez ele ache até estranho ali no começo, né? Mas ele tem interesse no negócio. Mas foi genial. Mas como ele gosta, ele vai achar estranho, mas ele vai estar lá conversando, entendeu? Ele vai estar lá puxando assunto e tudo mais. E você precisa dessa escuta ativa, né? De você estar lá e... é mesmo.
Esse um é Fingindo. mesmo. Fingindo todo aquele interesse pegou a maravilhoso, né? referência. Quem pegou a referência pegou, né? Então, sei lá, você sabia que vai Isso vir tem- o show do fulano de tal da comédia lá pra Fortaleza no mês tal? Ai, não sabia. O fulano, ele já fez show, não sei o que, a moda numa, né? Então, a pessoa vai tendo esse interesse de manter um diálogo com você, porque ela percebeu que você, né, abriu ali uma porta que até então não existia, né, desse contato de algo que o outro realmente gosta. Engraçado que isso aí é não só para relacionamentos, né? Tem até um Isso, livro habilidades chamado sociais de mesmo. habilidades sociais. Verdade. Tem um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Influenciar pessoas. Pessoas. Que ele fala disso aí. É. Isso aí serve tipo para muita coisa, né? Para se você quiser fazer Isso. uma amizade com alguém, se você quiser justamente se aproximar de uma pessoa, né? Você demonstrar Falando de interesse é uma das amizade. maiores armas que você pode fazer. Isso. Com certeza. Então, esse é o primeiro exercício que eu já recomendo, assim, de cara, né? Já Muito ajuda a bom. criar uma ponte de uma forma muito fácil. Talvez na primeira tentativa você não consiga, na segunda, na terceira, em algum momento o outro também vai retribuir, né? Vai puxar um assunto de outra coisa que você gosta, né? Ou você mesmo pode levar. Começou ali sobre o futebol e tal, não sei o quê. E aí, agora eu quero conversar sobre, sei lá, crochê. Eu vou e converso sobre crochê. Menina, eu vi um curso de crochê tão legal. Marido, é mesmo, curso de crochê legal, como é que é isso, né? E aí, sabe? E a coisa vai Sim. andando, né? É o que de repente antes é um assunto do seu interesse e passa a ser algo Comum. dos dois, né? Isso. Um tema em comum a se Verdade. conversar. Quando a gente tem um melhor amigo, tudo que a gente pensa, tudo que a gente vê, a gente quer mandar para ele, né? E é até polêmico esse negócio. Se homem pode ter um melhor amigo que não é a esposa, mulher pode ter um melhor amigo. Spoiler, não é pode. claro que não. Todo mundo sabe que não. Pois Se é. você não Exatamente. sabe, tá sabendo agora. É, exatamente. É, Se tinha alguma dúvida aqui, não tem mais. Não pode. exatamente. E não pode deixar de ser a melhor amiga, né? A esposa não pode deixar de ser. certeza. Então você tem que ter aquela amizade. Como é que você vai resolver um problema mais sério, resolver, sei lá, assuntos mais sérios, se aquilo que é trivial, aquilo que é besta, aquela convivência ao longo do Isso. dia, aqueles assuntos que você não tem esforço nenhum para se resolver, é só você simplesmente falar e o outro vai entender e o outro vai complementar, que aquilo ali é o que vai exercitar o casal para que ele possa resolver melhor um conflito mais sério, né? Um conflito que exija mais discussão. Exatamente. Até porque, vamos ser sinceros, quem gosta de viver de diálogo só, de coisas pesadas? Não é uma empresa, né? É uma empresa, ninguém gosta, Até nem no o trabalho a gente já trabalho arranja ninguém um jeitinho aguenta. de falar uma coisinha ali, imagina. Por mais Então- que vocês sejam sócios aí no negócio de vocês, né? Exatamente. Mas vocês são esposos e Acima de esposas. ser sócios, vocês são, né, um casal. Marido e mulher. Exatamente. Então, assim, se o único ponto de diálogo que vocês têm são coisas sérias, resoluções de decisões sobre os filhos, né, sobre o financeiro da família, sobre coisas, sabe, assim, pesadas, né, que demandam ali um esforço, um trabalho e conflitos mesmo, porque vocês divergem nas ideias, precisa ter espaço para o trivial. Né? Precisa ter espaço para as besteiras, precisa ter espaço para o senso de humor. Quando as crianças dormem. Quando as pessoas dormem, exatamente. Viu aquele TikTok que eu lhe mandei? Não viu? Nossa, você não vê nada que eu mando. Aí já virou Isso. outra briga, entendeu? Exatamente. Depois que as Eu já crianças- tava brigando com ele exatamente por isso antes da gente vir pra cá. Você viu? Ele tava você me viu? mostrando o vídeo que eu mandei pra ele. Eu mandei. Aí eu não posso criticar, porque eu sou eu que faço isso. Porque eu- Não, Às mas vezes é- eu mando 10 pro Wallace e tem 5 lá na caixa de entrada que eu não abri. Não, pois é, não, e ela mandou assim, um bocado, né? Aí eu, não, eu vi esse. Aí, não, mas eu mandei esse. Aí quando eu volto lá na conversa, no meio daquele monte de coisa, Parece tinha uma um que eu facada não no vi. coração. Eu mandei, gente. Tava lá. Parece uma facada no coração, né? Eu entendo seu dor. Não, e é tipo assim, ela mandou enquanto eu tava no trabalho e eu cheguei em casa e tive Mas que ter quando visto. você abre, tem a ordem lá dos vídeos. Você não vai começar a ver do Prioridades. último, você tem que ver do primeiro, tá? É sobre Prioridades. isso. Enfim, né? Esse é o primeiro exercício. Qual o segundo, né? O segundo que eu vou recomendar também. O segundo exercício é tenham pelo menos de 15 em 15 dias um momento para vocês. O que é um momento para vocês? É uma hora do dia onde vocês dois vão estar juntos, só vocês dois, né? Então, seja depois que as crianças dormem, né? Seja na hora do almoço, seja cedo no café da manhã, né? Mas um momento só do casal.
é o mínimo que se espera, assim, é o mínimo que vocês precisam, porque a gente não pode esquecer que a relação ela precisa ser cultivada, ela demanda todo um esforço, né? Não é simples e natural que todos os sentimentos de maior alegria, apaixonamento brotem do coração todos os dias. Isso não vai acontecer. Nós não estamos vivendo aqui no conto de fadas, né? A gente vive na realidade. Então, é algo que demanda trabalho, é algo que demanda contato, é algo que demanda que vocês estejam dispostos, né, a nutrirem a relação de vocês, né? Uma vantagem gigantesca ganha aqui, quem justamente consegue fazer, que muitos casais têm dificuldade, porque também é um ponto que eu acompanho bastante e recebo na terapia de casal, a questão do sono dos filhos. Muitos casais têm dificuldades na questão do sono dos filhos, eles não dormem cedo, então o casal fica sem tempo para si mesmo. Ou que dormem na cama, no quarto, né? Isso. Aí realmente matou. É loucura mesmo. Então, assim, é uma coisa que vocês precisam ter essa atenção, né? Existe, eu não consigo de jeito nenhum. E o que eu posso mudar na minha rotina para que eu consiga? Porque isso não é uma questão de eu não consigo fazer. Ou você consegue fazer, ou seu casamento vai se acabar. É inegociável. É algo que não vai ter jeito. Você vai sempre se deparar com essa questão. Se você não faz isso, seu casamento vai se acabar, né? Você vai perder cada vez mais a intimidade com seu esposo, com a sua esposa. Vocês vão cada vez mais se distanciar, né? Então, se você não quer que isso aconteça, ou se, né, é que eu estou partindo desse pressuposto, alguma coisa precisa ser feita, né? Seja a questão do sono do bebê, ou seja, eu não quero mexer no sono do meu filho, quero que deixe do jeito que tá. Tudo bem, pois então arranje um outro horário aí na sua semana para você dar um jeito de estar com seu esposo, com a sua esposa, para vocês terem um momento realmente só de vocês. E eu não estou falando aqui nem de relação íntima, porque isso também é outro ponto que também a gente toca no e-book, que precisa acontecer e que tem toda uma série de benefícios aí para o casal, né? E como que uma coisa vai desembocar na outra e vice-versa. Mas eu estou falando de uma intimidade distinta, não é intimidade física ainda, né? É uma coisa que é só os dois, né? Conversam ali, né? Uma coisa, um momento para os dois. Para os dois. Tomar um café que seja, ler um trecho de Sabe um aquela livro. piada interna? Né? O casal tem que ter muitas piadas Exatamente. internas. Nossa, muito, verdade. Precisa nutrir a amizade do casal, né? Que isso é muito importante para a questão da relação, enfim. Eu acho que essas duas dicas, assim, são imprescindíveis, né? Para quem quer manter essa boa comunicação e para quem quer restaurar essa boa comunicação também. Excelente. Inclusive, gancho pro primeiro episódio do podcast, que é sono e rotina. Sobre sono e rotina. Assistam aí, né? Muito, muito bom, gente. Olha, concordo demais. Eu ia até falar, né? Aí, sem saber que você ia comentar isso, né? Mas a gente aqui, graças a Deus, desde quando o William nasceu, a gente colocou uma rotina nele, tudo certinho. E quando os meninos vieram, tipo, quando a Kiara, a gente soube da gravidez da Kiara, quando foi passando o tempo e tudo, a gente não ficou desesperado, porque a gente sabia que já ela ia entrar no meio da rotina com os outros meninos e acabou, você ia ficar tudo tranquilo, né? Inclusive a Kiara nos surpreendeu demais, porque a Kiara com pouquinhos meses, ela já dormia no berço, ficava a noite toda. Um prodígio. A Kiara é um prodígio, né? E aí, assim, os meninos hoje foram muito bem treinados, passamos muitas noites, Muito muitos bem. estresses, passamos... Mestrado. É isso. Aí passamos muita coisa com os meninos, mas chegamos, né? É aquele negócio. Eu vi dia desses também, um corte do podcast de um palestrante lá tava falando que, tipo assim, para você ganhar dinheiro, você precisa trabalhar, né, e tudo. Só que você precisa trabalhar como um louco, só que você precisa colocar um tempo determinado para você trabalhar como um louco. Para que você não fique a sua vida inteira trabalhando feito um louco e esqueça de todo o resto da sua vida, sua casa, sua família, tudo, né? Você delimita um tempo, olha, eu vou trabalhar assim, nessa intensidade, nesse tempo, até tal época, que até eu conseguir me estruturar, me organizar e tudo, e tem sempre um plano, né? E foi isso que a gente fez com os meninos, né? A gente assim, olha, a gente vamos fazer, vamos sacrificar um pouquinho aqui e tudo, porque depois os benefícios vão ser muito maiores. Isso. Mas muito maiores, por um tempo indeterminado, Isso. entendeu? A gente se esforçou, perdemos ali alguns meses com os meninos, perdemos, né? Porque nem isso, porque a gente começava e para nós não era um fardo, não. Era a vida acontecendo, entendeu? E para mim pra gente era uma coisa imprescindível, uma coisa que tinha que acontecer. Então, Isso. a gente colocou eles para dormirem mais cedo, foi fazendo isso, coloca nessa rotina. Eles dormem 7 e meia, né? A Kiara hoje entrou também, os três estão dormindo 7 e meia. Vez ou outra a Kiara acorda, os meninos acordam ali querendo uma água, querendo ir no banheiro e tal. Pronto, depois só no outro dia.
Gente, isso é maravilhoso. Nossa, olha, os Meu pais que Deus. vivenciam, vocês têm noção da Você nossa vive. alegria, Ai, não. gente, Entendeu? não. A nossa vida Dá aquele horário, literalmente a hora do acontece depois rush, que as crianças assim, dormem. entre 5 e 6 horas da noite, o que faz você aguentar aquele momento ali com calma e serenidade é saber que 7 horas, 7 e meia, seu filho vai estar calmamente dormindo no quarto. É muito bom. É muito bom, a gente consegue fazer tudo. Isso. Esse tempo, 15 dias, não sei o quê, gente, todo dia a gente tem esse tempo. Exatamente. Né? Olha o tanto que o Todo casal não dia. ganha. Todo dia tem um demais. tempo E pra nos ele. dias que não dá certo por alguma Olha, coisa, alguém você tem um sente, evento, né? um Sabe qual é a compromisso, nossa, a dificuldade? gente fica estressado no dia seguinte porque a Sabe gente não qual é teve a nosso nossa momento. dificuldade hoje? É a gente focar, que a gente tem outras responsabilidades pra fazer e a gente não quer fazer porque Quer quer ficar junto, ficar né? junto. Uhum. Quer assistir uma coisa junto, quer fazer, quer comer junto, quer... Aquele white people problems, né? Esse, A nossa dificuldade é porque a gente só quer ficar junto. esse é o nosso problema hoje, né? E aí, enfim, nossa, mas é muito importante, mas é muito importante mesmo, É, sabe? Enfim. Eu acho que infelizmente só sabe o quão é importante quem passa. isso. Porque antes da gente, do William ter a Exatamente. rotina dele, tá, a gente ficava, não, tá tudo bem, nosso filho dormir aqui no nosso meio, a gente não consegue fazer nada aqui porque ele tá aqui, a gente não consegue conversar, não consegue ler um livro, não consegue fazer nada, porque ele dorme só colado com a gente 24 horas. Mas tá tudo ótimo, tá tudo bem, entendeu? E assim, por um lado eu fico, nossa, a gente viveu isso, passou, depois a gente sente saudade, foi o nosso primeiro filho, aquela época de filho único e tal. Mas saber dividir as coisas também, né? Que a gente podia ter se deixado perder por aquilo, né? Porque não durou tanto tempo do William, né? Acho que foi uns 8 meses. Mas quantos casais aí tem o primeiro filho e fica até 5, 6 anos dormindo na cama e atrapalhando ali, né? Tudo. Porque se o casal não tiver em sintonia, vai-se embora filho, casamento, vai-se embora tudo. Aí entra E aquela aí- questão da hierarquia, né, também. Quem... Exatamente. Polêmica. Isso é bem polêmico. Mas é real. Mas é a É realidade. real. É a grande realidade, eu Verdade, concordo óbvio. demais. Diga aí, Alisson. Pode falar. É aquela história, né? Se o casal não vai bem, os filhos também não vão bem. Então, a hierarquia de prioridade, de cuidado, sempre tem que ser um ao outro, do casal. Isso. E os dois vão cuidar bem dos filhos se os dois estiverem juntos, bem juntos. Né? Isso aí, a Nara, que é uma psicóloga, ela já vê inúmeros casos aí de pais divorciados e as consequências nas vidas das crianças. Isso. Exatamente. Eu E esse concordo. afastamento causa, assim, consequências muito drásticas, né? Porque um afastamento de um casal pode levar, sei lá, até alcoolismo, violência, vícios, né? Sérios, é verdade. traição. Depressão. E querendo ou não, assim, Depressão, uma coisa que precisa ficar muito clara nessa coisa da hierarquia, né? A gente tem, são exemplos, assim, óbvios, mas o óbvio, né, a gente precisa sempre estar lembrando, né? Sobretudo nos dias de hoje, né? Então, assim, o que são os filhos se não a consequência do ato de união do casal? Né? Então, se a gente tem essa compreensão, fica muito mais fácil da gente entender de que o casal que se mantém unido, né, ele vai gerando frutos, né, de amor, né, que por consequência são os filhos. O fato de eu priorizar o Alisson dentro da minha vida não quer dizer que eu negligencie os meus filhos, né? Quer dizer que eu dou a eles o que lhes é de direito. O pessoal né? fica comparando, né? Ou um ou Isso, outro. não é sobre Qual é? competição, Qual- isso não existe, né? Exatamente. Em termos de tempo, por exemplo, tempo ao longo da minha rotina, é óbvio que o meu filho vai, né, dedicar mais muito tempo. mais tempo do que o meu esposo. E justamente por isso eu preciso de um tempo para estar com o meu esposo, né? Para que eu possa me dedicar à minha relação. Caso contrário, ela não vai para frente, né? E isso aí gera uma discussão que... Infinito, Fica aí vamos a fazer dica um para o episódio. episódio. Exatamente. Filhos ou marido, qual escolher? Vai ser o nome da episódio. que a gente vê verdade. muito mais assim, mais principalmente questão de mulher, né? Que depois que tem filho, Esquece aí o pronto, marido. esquece Isso. o marido. A é gente só cresceu filho. ouvindo isso muitas vezes. Nossa, muito essa geração Muito. dos nossos pais, assim, da idade dos nossos pais, marido- era muito Viram isso. isso Marido também. vai embora, marido troca, É, o marido não vai sei o embora quê. e o filho aqui é pra sempre. Filho é pra sempre. Nossa, muito verdade. Não é bem assim, Traumatizados né? também, né? Pessoas É, acho que vem com Tem. muitas Pessoas dores. traumatizadas muitas acontece. dores. Aí entra a Acontece. história do escolher bem, né? É, Fica aí a dica do exatamente. próximo, né? Exatamente. Enfim. Que é aquele Anotado. negócio, né, de você se procurar amadurecer antes, de você procurar se entender, se conhecer antes, pra você saber da seriedade daquilo que você tá assumindo. Isso. Né? Que é o casamento, que enfim. Eu tava até dizendo pra Luma uma vez, olha, o pessoal que pensa que o casamento tá mal, sérios problemas, o casal não tá mais se conectando, o casal não tá mais, sabe? Como é que a gente resolve isso? Vamos ter um filho. Não, gente.
vamos ter um filho e aí o filho vai ser a salvação do nosso casamento. Gente, Você acabou de assinar o seu divórcio. Vai ser a pedra. A vai pedra, só assim. terminar, acabar com o casamento. Tava ruim, porra, agora vai acabar com tudo. Porque, O cara, marido tá precisa traindo, né? Vou engravidar aqui pra ver se segura ele Pra em segurar. casa. Ai, Ah, gente, segura só sua pensão, porque o marido em casa você não vai E segurar. olhe lá. E olha lá, gente, olha, maior verdade. Nossa, eu lembro que quando o William nasceu, pra nós pareceu uma lua de mel, assim. E não, eu não digo nem na questão íntima, mas eu amava ver aquela pessoa que ela estava se tornando como Sim. pai. Meu Deus, Nossa, é lindo de ver, era uma né? relação tão boa e a gente ficava triste porque a gente não tinha tempo um pro outro, porque o William era muito novinho, né? Mas a gente tava assim, numa época apaixonado um pelo outro, que eu ficava assim, eu dizia pra ela, impressionada. quando ela tava grávida ainda, eu disse, meu Deus, parece que eu tô amando mais, parece que eu tô lhe amando mais, sabe? E cada filho que nasce, Tem esse essa- negócio a gente ama mais o marido quando o filho nasce, cada filho que nasce a gente ama mais ainda. Sim. Cada Exatamente. filho que nasce a gente ama Tem mais. a questão da admiração, né? De Isso. que Eu ia é uma comentar coisa isso aí que também. é uma coisa que precisa ser Nutrida. Cultivada, né? porque se Cultivada. perde a admiração em pequenas É, coisas. se olha, perde a admiração, eu admiro a acho pessoa que- responsável que você é, eu admiro a pessoa Uhum. humilde, a pessoa honesta, sei lá, a pessoa educada que você é. Se você perde a admiração, já perde muita coisa. Só ver os defeitos, né? Exatamente, Aí a gente volta para aquela exatamente. história, né? Do parar de olhar só para os meus sofrimentos, para aquilo que eu estou vivendo e olhar o que que o outro está me oferecendo, né? O que é que o outro está comunicando, o que é que o outro está trazendo, né? Quais os interesses dele, quais os motivos que eu tenho para admirar ele. Por isso que esse olhar egocêntrico, ele é o que mais Que mata, mata, né? né, a relação. E é o que a gente, enquanto casal, casado, precisa sempre estar atento a esses movimentos egoístas dentro de nós, né, para que a gente não permita com que eles cresçam com frequência, né, com amplitude, com liberdade, né? A gente tem, sempre está tendo que podar isso, né, para que a gente possa manter a nossa relação o mais saudável possível, né, o máximo de interesse possível pelo outro, né, para que realmente isso vá sendo nutrido ao longo dos anos, né, e a gente consiga viver isso como a gente prometeu, né, até a nossa morte. É isso mesmo. E pra gente também ir encaminhando pro nosso final, né? Porque se deixar aqui, tem pano pra manga. Eu já Ai, viu que já tem. saiu três assuntos aqui para outro episódio, né? Se deixar. Naria, se você quiser complementar alguma coisa que você acha importante do seu e-book, ressaltar desse e-book e tudo, fique bem à vontade. Se você quiser apresentá-lo também de uma forma que você que escreveu, é outra coisa, né? A gente falando aqui é muito superficial, né? Mas você que fez depois, se você quiser falar alguma coisa, apresentá-lo, quiser pontuar alguma coisa, fique bem à vontade. E se tem algo que você Tá bom. queira colocar. Vou falar aqui algumas coisas, né, meu empresário, Assessor, meu empresário. assessor, empresário, marido, enfim, tudo na vida, assim. né? Cacá de... Minhas Qualquer coisa que você esquecer, o que você quiser que eu relembre alguma coisa, você me avisa, né? Mas assim, vou só retomar algumas coisas que já foram faladas, né? Acho que no geral eu já falei várias coisas sobre, mas vou juntar assim os pedacinhos, né, para resumir, para ficar mais claro, né? O intuito do e-book foi realmente sanar dificuldades que eu percebia que eram de 100% dos casais que chegavam para terapia. Então, assim, é uma via muito bacana, porque não é só, como os meninos já falaram, né, tem vários exercícios práticos, né, para o casal estar realizando a cada capítulo que ele vai lendo do e-book. Então, ele não é só um livro de informações, né? Ele é um livro que lhe bota para arregaçar as mangas e trabalhar, né? Porque de nada adianta você saber das informações e não colocá-las em prática, né? Tanto que a recomendação no e-book, logo na introdução, eu deixo muito claro, né? De que o ideal é que o casal não saia lendo o e-book assim, devorando ele de uma vez e pronto, acabou-se, né? É que ele seja feito devagar, né? Que uma vez por semana vocês leiam um capítulo por semana, um capítulo e um exercício por semana, né? Que ao longo de algumas semanas, se eu não me engano, 6, 7 semanas, né? Vocês finalizam a leitura do e-book, né? Vocês finalizam os exercícios que ele propõe e fazendo esse exercício de modo mais lento, né? Essa leitura de modo mais, como é que eu posso dizer? Mais lenta também, né? Vocês acabam digerindo de uma forma diferente, né? Porque o objetivo não é ler o e-book. É verdade. O objetivo é sanar as dificuldades que vocês têm dentro da relação, né? Terminar de ler não vai resolver o problema. Não vai. É só ler, li, Não resolveu, vai. quero meu dinheiro de volta. Exatamente. Então, assim, é colocar em prática, né? Colocar esses exercícios em prática, é vocês terem a oportunidade de ter esse momento para vocês. Vocês não precisam necessariamente estar lendo ele junto, né, ao mesmo tempo, porque às vezes, enfim, a rotina, a dinâmica não vai permitir com que isso funcione. Mas
o exercício, sim, precisa com que vocês, de alguma forma, em alguns exercícios, né, vocês vão ver lá, quem puder adquirir vai ter essa observação, né, vai conseguir justamente perceber que os exercícios, sim, alguns vão ser necessários que vocês estejam juntos, né, que vocês realizem eles juntos. Outros são separados. Então, assim, a dinâmica, no geral, é que vocês estejam acompanhando a leitura ao mesmo tempo. Não necessariamente que vocês estejam lendo juntos, né, mas que ao longo da semana vocês combinem. A gente vai ler esse capítulo até tal dia. Né? Quando for no tal dia, a gente faz o exercício prático. Ok, né? É mais ou menos esse intuito. Né? Como eu bem coloquei, não é só para casais casados, né? É para casais que pretendem casar-se também, que desejam se preparar para esse momento, para justamente ir constituindo uma base mais sólida da relação de vocês, que é a comunicação. Tanto a comunicação verbal, quanto a comunicação não verbal. Inclusive, tem um exercício muito interessante no livro, que é sobre justamente a comunicação não verbal. Né? Não vou dizer o que é, surpresa, vocês vão ter que adquirir para ver. Não vou dizer o que é, né? Eu acho que é um dos últimos exercícios, se eu não me engano, ou o último exercício do livro, né? Mas que ele é muitíssimo interessante, que eu costumo passar para vários dos casais que eu atendo, né? E que os efeitos que eles recebem, né? Que eles veem na prática desse exercício é muito interessante. Então, assim, eu deixo aqui para vocês, né, de entenderem que o público do e-book é casais que estão casados ou desejam se casar, né, e que desejam, de fato, mudar a sua realidade, né, para colocar aquilo em prática. Não somente colher informações, né, mas realmente colocar em prática as informações que estão sendo colhidas dentro do e-book, né. Sensacional. Eu não sei quando é que vai ao ar esse episódio, não sei se breve. Não sei se já vai ter lançado, né? Mas a nossa ideia é de que, como é algo novo, e como a gente quer também que isso atinja muitas pessoas, né? Que a gente quer fazer de uma maneira muito acessível para muita gente. Isso. E aí a gente quer deixar um valor bem mais acessível, né? Principalmente no começo, para as pessoas irem conhecendo, irem fazendo essas atividades, sim, compartilhando experiências. E aí eu vou ver alguma forma aí, a gente vai ver alguma forma aí, o empresário caso tá resolvendo esse problema. A pessoa que está assistindo o vídeo, né, já tenha passado, sei lá, o período de lançamento, né? A gente vê se consegue colocar algum cupom aí na descrição. Eita, sensacional. Então, se você está assistindo esse episódio, olha aqui na descrição se tem alguma informação sobre algum cupom de desconto, alguma coisa. Se tiver, não a gente vai colocar aqui. Bota lá, eu assisti o vídeo do podcast. podcast. Perfeito. Então, perfeito. Bota então, lá no Instagram da Nara. Vamos sortear uma terapia de casal para você que está assistindo. Para depois que a Amélia já tiver, né, alguns meses de... Não, gente, mas sério, se alguém se interessar, você que é casal, né? Vai que um amigo seu, você imagina que ele poderia se beneficiar com isso. Manda esse podcast para ele, para que ele conheça o trabalho da Nara, né? Aquilo que é bom de ser indicado, tem que ser indicado, né? Se você acha que a pessoa poderia se beneficiar, chega com um jeitinho e fala, né? Porque tem muitas pessoas... Só a Nara falando aqui, eu já imaginei vários casais que com certeza iriam se beneficiar. Porque realmente, acho que a gente tem uma... Como muitas vezes a gente tem com a terapia individual, sim, de que, nossa, mas eu tô nesse ponto de precisar disso e tal, mas é uma ajuda que pra muitos é muito essencial. Sim. E aí, pro casal, é por isso que eu perguntei como é que funciona, porque eu imagino que deve ter esse tabu, principalmente nos homens, de chegar e que nós estamos precisando de uma pessoa pra interferir no nosso relacionamento e tudo. Mas, com certeza, eu imagino que os benefícios são, assim, incontáveis. Sim. Antes de você chegar nesse ponto, né? Olha aí, você adquirir no e-book. Isso, pode ser que já ajude, né? Já pode resolver. Se você não quer fazer terapia, compra o e-book. Só tudo aquilo que a gente conversou aqui, né? Já tem muita dica boa. Muita dica boa. Então é isso, pessoal. Nós ficamos por aqui. Quero agradecer demais a audiência de vocês, né? Inclusive, falar as redes sociais de vocês, para o pessoal encontrar vocês no Instagram, no TikTok, aonde vocês estiverem. Você lembra do seu TikTok? Eita, meu TikTok eu não lembro não, mas o meu Instagram é Alisson Guimarães, ALY2SON, Guimarães junto, _. E o meu é @psinaralopes. Perfeito. A gente vai colocar na descrição aqui também. Siga-nos no nosso Instagram, Depois que as Crianças Dormem, no nosso Spotify, no dia que sair esse episódio no YouTube, sai também no Spotify, Depois que as Crianças Dormem, aqui no nosso YouTube, Depois que as Crianças Dormem podcast. E nosso Instagram, Depois que as Crianças Dormem. Meu Instagram pessoal, Wallace Marques F. Luma Torre Marques. Luma Torre Marques.
E é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.